Esse diagrama de sequência ilustra como funciona o sistema de requisição e resposta HTTP no caso de um browser acessando um determinado site. Um usuário quer acessar uma página qualquer de um determinado site. É uma página estática, então um conteúdo que já está armazenado dentro do servidor, e ele digita um determinado link, uma URL. A página em questão se chama página.html, então se faz uma requisição do tipo GET, depois de estabelecida uma conexão, o servidor vai gerar um determinado processo que vai localizar o arquivo, vai empacotar o conteúdo desse arquivo tal e qual na resposta e vai reenviar a resposta com status 200, que significa que está tudo bem. O browser, então, vai analisar aquele conteúdo do arquivo, é uma página HTML, vai começar a renderização e nesse momento da análise do conteúdo ele vai perceber que são necessários alguns arquivos que estão indicados na própria página HTML, ou seja, no próprio corpo do HTML. Por exemplo, o ícone que teria que aparecer no browser. Aí ele vai fazer uma solicitação, vai localizar o favicon e vai devolver o favicon. Vai ser feita outra solicitação para pegar um arquivo de estilos CSS para formatação, vai ser devolvido esse arquivo de formatação e digamos que há uma foto no corpo da página. Então vai ser solicitada essa foto e vai ser devolvida essa foto. Com isso aí, digamos que acabe aí a necessidade de novos arquivos, então é feita a finalização da renderização e a página é apresentada para vocês. Observem que cada ciclo, requisição-resposta, faz com que o servidor processe uma requisição, responda e pare. Processe outra requisição, responda e pare. E assim por diante. Cada processamento é único, então não se mantém um estado de operação entre essas comunicações. Por isso que se diz que o protocolo HTTP ele é stateless, ou seja, sem estado, ele não retém o estado dessas comunicações. No HTTP 1.0 e 1.1, cada uma dessas requisições é feita por uma única conexão. Então, primeiro se estabelece uma conexão entre os dois computadores. Depois se faz a requisição, se recebe a resposta e a conexão é encerrada. Quando se faz uma nova requisição, antes se estabelece a conexão, faz a requisição, aguarda a resposta, encerra a conexão. No HTTP 2.0 é possível tu iniciares uma conexão e ela ser reutilizada para esses diversos carregamentos, o que torna o processo mais rápido, uma vez que estabelecer uma conexão do tipo TCP, por exemplo, é bastante demorado. No caso de um conteúdo dinâmico, a ideia é mais ou menos a mesma. A gente vai fazer umas requisições, só que ao invés de uma requisição de um arquivo que já existe no servidor, a gente vai mandar um link qualquer dentro da URL pedindo a execução de um determinado script. A gente não pede explicitamente que execute um determinado script ou um determinado programa no servidor, mas subentende-se, o servidor vai processar aquela URL, aquele link que a gente passou, e ele vai fazer aquela vinculação entre o conteúdo que a gente está pedindo e o que realmente existe lá. Por exemplo, se eu estou trabalhando com PHP no meu servidor, é muito provável que minhas URLs terminem com .php, então ele vai entender que ele tem que executar esse script cujo nome é dado. Esse script vai construir uma resposta com as saídas que vão sendo geradas por ele, como se a gente usasse o print, no caso do Python, por exemplo, para gerar vários textos, e vai te construir essa resposta com status 200, porque deu tudo certo, e vai enviar para o cliente. Vejam que ele não está enviando o arquivo ultimas.php, e sim o que este script, executando no servidor, produziu. É bem diferente da questão do conteúdo estático. Esse script ele pode solicitar algum conteúdo estático, por exemplo, o próprio favicon, que seria o ícone do navegador, da janela do navegador, o arquivo de estilos, e pode solicitar alguma coisa dinâmica também. Por exemplo, digamos que seja o site das últimas notícias e essa notícia vem com uma foto. Então ele poderia solicitar uma foto também dinamicamente. Eu não estou solicitando um arquivo de fotos em geral, eu estou mandando executar um script e estou passando um parâmetro que, por exemplo, poderia ser o ID da foto, um localizador da foto no banco de dados. Ao receber esse parâmetro, vai ser executado o script considerando o parâmetro dado. Então é uma variável que eu estou passando, como se fosse uma chamada de função. Se constrói uma resposta, aqui no caso binária, porque eu estou pegando um arquivo de imagem, posso colocar isso aí como resultado do meu conteúdo da resposta e vou enviar de volta. Vejam que o que acontece na execução desse script para o cliente não fica claro. O cliente só recebe a resposta desse script. No lado do servidor, eu posso fazer qualquer alteração. Eu não preciso necessariamente só preparar o resultado, mas eu poderia executar alguma ação adicional e o resultado ser, por exemplo, o que esta ação me gerou
ou mesmo alguma coisa em paralelo. Por exemplo, se o meu servidor for um dispositivo de automação, eu poderia disparar alguma ação que iria fabricar alguma coisa, ou mesmo iniciar algum movimento, e não teria necessariamente que retornar um resultado extremamente sofisticado, quando muito daqui a pouco um OK para indicar que foi recebido a mensagem, ela foi processada de acordo. Ou, no caso dela não conseguir ser processada de acordo, uma mensagem explicando o que aconteceu. Observem também que em todos esses dois exemplos, eu trabalhei com a ideia de que tudo estava bem resolvido. Por isso, o 200, ok, é o status de padrão do HTTP para dizer que foi recebida a solicitação, se produziu uma resposta e ela foi retornada. Eu poderia ter, por exemplo, um 404 como estado, que seria o quê? Eu não consegui achar aquilo que foi solicitado para o servidor. Em cada caso, a gente teria que tratar isso, e é o que o browser faz. O navegador pega esse material todo, ele analisa os resultados de cada requisição e trabalha de acordo. Se o resultado foi ok, ele vai assumir que aquele conteúdo que veio no resultado, na resposta, ele está de acordo com o que foi solicitado e vai trabalhar e vai processar aquilo de acordo. Ou seja, é o browser que entende como colocar uma figura. É o browser que entende como processar um HTML juntando com o arquivo de estilos para deixar a página com um formato agradável. Agora, o que acontece se a gente não quer trabalhar com um conteúdo com apresentação embutida, mas apenas com os dados? Aí a gente pode trabalhar desse mesmo jeito com o web service. Então, nesse caso, eu tenho um software qualquer, não necessariamente um navegador, eu tenho um software qualquer, por exemplo, um aplicativo de celular, ou um outro aplicativo para PC que, por exemplo, pegue a cotação da bolsa, alguma coisa do gênero, e eu tenho um provedor de dados, que também é um servidor HTTP, só que ao invés de me gerar conteúdos para serem apresentados, ele vai me gerar uma estrutura de dados com conteúdos que vão ser processados pelo teu cliente. O que o cliente vai fazer com esses dados? Ele pode apresentar ou ele pode fazer isso, ser adicionado a outros dados existentes e fazer uma análise mais complexa antes de apresentar um outro resultado ainda. Por exemplo, uma página qualquer que eu tenha lá um serviço, um web service de clima. Um dos web services que tem lá é o clima atual. Então eu estou passando ali o nome da cidade que eu quero, por exemplo, Rio Grande, e eu quero que o servidor busque nos seus dados meteorológicos o clima atual para esta cidade. Eu posso utilizar uma resposta em qualquer formato, mas é interessante eu usar uma resposta em formato padronizado que seja fácil dos dois lados conversarem, então dos dois lados entenderem. Então, por exemplo, eu estou usando aqui JSON como exemplo. Poderia ser XML, textual puro, poderia, mas o interessante se trabalhar com um JSON ou com um XML é que eu tenha essa resposta estruturada de um jeito que seja fácil de entender o que está se passando. Então, nesse caso, eu simplesmente receberia um conteúdo em JSON que o software cliente processaria. No caso do clima atual, ele poderia fazer o quê? Ele poderia pegar, apresentar esses dados de clima, observar que nos dados do clima ali está dizendo que hoje é um dia mais nublado. Então daqui a pouco ele vai escolher um ícone para apresentar que seja correspondente a essa situação do dia mais nublado. Tá? Da mesma maneira, ele poderia colocar um pequeno termômetro se a temperatura fosse alta com uma cor mais avermelhada, se tivesse com uma temperatura baixa, uma cor mais azulada, e assim por diante. Vejam que nesse caso é o cliente que vai processar esses dados e vai formatar eles, apresentar eles do jeito que se quer. Agora, como a gente pode implementar um cliente HTTP para acessar um determinado conteúdo em um servidor? Em Python, a gente tem algumas APIs que permitem a gente fazer esse tipo de requisição e processar respostas. Nós vamos utilizar aqui a API Requests, que é uma das mais comuns e conhecidas e simples. Para tanto, a gente começa importando a API Requests e aí nós vamos escolher algum conteúdo. Eu vou, para esse primeiro exemplo, trabalhar com um arquivo da licença GPL, é um arquivo em formato TXT, quer dizer que é bastante simples de puxar e apresentar, não vou precisar renderizar nenhum HTML, nada do gênero. Esse arquivo está em http://www.gnu.org/license/gpl 3.0.txt. Então, essa aqui é a minha URL. Eu até vou trabalhar em cima dela como uma variável para facilitar depois a visualização do meu código. E eu vou fazer o seguinte, eu quero uma resposta de uma requisição do tipo GET.
Então eu tenho que dizer qual é o tipo, se é GET, POST, depois nós vamos ver a questão do POST, nesse site. Como eu só estou pedindo uma requisição simples, eu quero esse conteúdo estático e deu, eu não preciso incluir parâmetros, eu não preciso incluir outros detalhes de cabeçalho, simplesmente assim. Esta solicitação ela pode levar alguns segundos, dependendo do tráfego de rede, dependendo da velocidade de rede, dependendo da velocidade com a qual o servidor consegue te atender. Então vejam que o request ele é bloqueante. Quando eu fizer esse request, ele vai ficar esperando e pode demorar. Se eu estou trabalhando num aplicativo com interface gráfica, isso pode ser insustentável. Então, talvez seja interessante colocar essas requisições dentro de uma thread e trabalhar em paralelo com a interface gráfica. Eu vou mandar imprimir o status da minha resposta, status code da minha resposta. Vejam, a resposta ela é um objeto que tem diversos campos, diversos parâmetros. E vou mandar imprimir o meu conteúdo. Como eu sei que o meu conteúdo é textual, eu vou mandar imprimir o resposta.text. Agora, como eu sei que a licença GPL é bastante grande e eu quero mostrar ali no console Python que é uma coisa pequena, eu vou fazer uma simples operação de input para fazer um aguardo entre o status code, entre apresentar o estado da minha requisição e depois o texto. Vamos ver como é que isso aí vai se processar agora. Então, eu vou salvar como lendo GPL, o nome do meu arquivo, gpl.py, e vou mandar executar esse código. Vejam, até não demorou muito e eu já tenho o status 200 aqui na minha execução. O que significa? Que ele achou esse conteúdo. Quando eu apertar Enter aqui, ele vai mostrar o conteúdo que estava lá do tipo texto. Está aqui toda a minha licença GPL, é um arquivo TXT simples, texto puro. O que acontece se eu pedir alguma outra coisa que não exista naquele servidor? Por exemplo, botei aqui um nome de arquivo, nada a ver, e vou solicitar esse arquivo para minha URL. Observem que aqui já deu um erro 404. Se eu mandar dar Enter aqui, não vai fazer muito sentido. Ele vai mostrar um conteúdo que, digamos assim, o resultado do bom planejamento desse servidor, que manda quando a gente não tem um conteúdo válido, manda uma página explicando que não existe aquele conteúdo e mais alguma informação complementar. Em alguns casos, servidores simplesmente vai vir um erro 404 e deu. Então isso fecha o básico sobre o uso da API Requests e sobre essa questão de como funciona uma requisição e resposta em HTTP. Observe que para trabalhar com requests é muito simples, é muito fácil. E o que vem de conteúdo a gente vai dar o processamento de acordo. No meu caso aqui foi um texto simples, foi colocado assim. E por uma primeira iteração está mais do que bom.